Tema do livro de Naum: a destruição iminente de Nínive. Quem foi que pregou antes de Naum para Nínive? O que aconteceu? E Deus, o que Deus fez? Não destruiu, sim ou não? Agora Naum vai pregar de novo para o povo de Nínive, mas aqui já é outra geração. O povo que Jonas tinha pregado tinha morrido. Foi cerca de 100 anos entre Naum e Jonas, mais de 100, 140 a 130 anos. Já foi outra geração e o povo não se converteu. Tema: destruição iminente de Nínive. Naum. Tema é a destruição iminente de Nínive. Significado do nome Naum. Cadê? Consolo. Vamos correr aqui porque o tempo já foi. Destruição iminente de Nínive. Esse é a tônica do livro. Consolo. Isso. Sim. Primeira parte do livro. O que vai falar o livro? A natureza de Deus, ira, justiça e poder. 2. Segundo, condenação de Nínive. E o terceiro, pecados de Nínive. E Deus é justo no seu juízo. Essa aí é a visão panorâmica que temos do livro de Nínive, ou do livro de Naum. Isso. Quando os irmãos forem terminando de achar, já podem abrir no versículo 3 do capítulo 1. Versículo 3, capítulo 1. Versículo 3, capítulo 1. Já deixa a Bíblia aberta aí, para nós estarmos já lendo. Vamos lá. 3:1. Verso 3 do capítulo 1. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente.
O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Que isso? E as nuvens são o pó dos seus pés. De novo. O Senhor está acompanhando aí, versículo 3, capítulo 1. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ok? Ou seja, quando tu tiver uma luta, tiver na tribulação, lembre que Deus está preparando um caminho lá para você, tá? É no caminho da derrota, no caminho da tribulação, na tormenta, na angústia, que Deus prepara um caminho para aqueles que Ele ama. Terminaram de escrever? Vamos para Abacuque, bora para Abacuque. Vamos, porque a gente tem que terminar hoje, meu amado, me ajuda. Tá, anota aí, vai lá. Vamos lá que a gente tem que terminar aqui, ainda hoje, que passou sem ser semana que vem, na próxima, né? Já vai começar o tempo do... Não, nós estamos nos profetas menores. Período interbíblico, intertestamentário. Ok? Se tu falar umas 3 vezes isso aí, você fala em línguas estranhas. Intertestamentário. Não, e depois você vai para prosseguir. A Bíblia fala, prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós vamos para os evangelhos. Pastor Natan vai doutrinar aí. Ele pensa que quando terminar o período é forte. O interbíblico, o período interbíblico, eu falei para eles, se falar 3 vezes, fala em línguas estranhas. Intertestamentário. Ele pensou que ia voltar, eu falei, não, vai só prosseguir. Vai para os evangelhos, epístolas, carta, epístolas gerais, Apocalipse. Vai para o livro, o único livro histórico do Novo Testamento, você sabe qual é? Atos. É o único livro histórico do Novo Testamento, entendeu? Então aí vai só prosseguindo, vai descortinando, para entender. Porque isso aqui, gente, o Antigo Testamento é a base. A revelação está no Novo. Mas para nós entendermos o Antigo, é bastante interessante nós entendermos para entendermos o Novo, temos que entender o Antigo. Porque tudo que Jesus fez baseado na lei. E agora que você está terminando Ezequiel? Agora tá bom, já chega lá. Não está nem na metade do ano ainda. Não vai terminar. Vai terminar de leitura de nome de Jesus. Ok? Vamos lá? Vocês terminaram de escrever? Abacuque. Viver pela fé é o tema. Viver pela fé. Pegou forte. Tem que aprender alguma coisa. Pelo menos a aplicação tem que aprender. É forte. Vamos lá. Abacuque. Viver pela fé. O que significa a palavra Abacuque? Misericórdia. Apaga tudo, Jeová. Apaga tudo, Jeová. Abraço. Abacuque significa abraço. E o tema é o viver. Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento. E o mais conhecido do livro de Abacuque, né? A oração. Depois vocês podem abrir no capítulo 3. O livro de Abacuque tem 2 perguntas. Vocês sabiam que as pessoas mais inteligentes perguntam, né? Por quê? Olha o que o provérbio diz: os sábios perguntam e os tolos tentem responder.
Pode ver, a maioria da pergunta de Jesus começa conversando com os fariseus, com os saduceus, com o povo, perguntam. Se vocês querem saber a pergunta, vocês querem saber a resposta, se o batismo de João era do céu, era dos homens? Vocês querem saber com que autoridade eu faço isso? Respondam, se o batismo de João era do céu, ou era dos homens? Jesus, ele ia responder só se ele respondesse a pergunta. As pessoas inteligentes fazem perguntas e os tolos tentam responder, ok? Quando você quer saber se a pessoa é inteligente, comece a perguntar para ela, ok? Os inteligentes, os sábios perguntam perguntas inteligentes, ok? Tentam responder. Diz Provérbios. Tem duas perguntas. Olha o que Deus falou para Jó. Jó, onde tu... Jó estava descatitando. Estava acabando, estava falando, Deus falando. Aí Deus chegou e falou: onde tu estava quando eu fundava a terra? Onde tu estavas quando eu fazia a ursa maior, a ursa menor? Onde estavas quando eu colocava a base na terra? Onde tu estavas quando eu media o peso do vento? Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo. Eu acho que vocês já sabem onde que nós estávamos quando Deus fundava a terra, né? Deus perguntou para Jó, mas Jó não conseguiu responder. Mas hoje a gente sabe, através da revelação de Paulo. Alguém sabe? Efésios capítulo 1, ele falou que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Ai, gente, fala uma coisa. Estávamos nele antes da fundação. Ele nos escolheu nele. Ele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Vocês não gostam de... Jó não conseguiu responder porque não sabia da revelação. Agora a gente já sabe. Não é porque está escrito, é porque Jesus se manifestou e Paulo foi manifestado, ele foi chamado para isso, para revelar o mistério. Ele falou: eu fui chamado para revelar o mistério escondido. Quem era o mistério escondido? Cristo, as riquezas que estavam em Cristo. Ele falou: eu vou descortinar tudo o que estava dentro de Cristo para vocês. Ei, não sei se vocês sabem, porque a maioria das cartas de Paulo, ele pegou tudo. Vou falar não, deixa quieto. Ei, vocês são filhos de Adão mesmo, né? Não pode dar um melzinho na boca que vocês querem aprender. Ei, a maioria dos escritos de Paulo, ele pegou tudo do Antigo Testamento. Vocês sabiam? Não, e outra coisa, além de fazer citação, ele cita, mas ele interpreta. Ele pega o Isaías, interpreta e aplica em Efésios, e aplica em Romanos. Ele pega, ele interpreta como estava lá em Cristo e vai e manda para a igreja. Paulo era violento demais, gente. Oi? Como é? Por isso que ele fala em Romanos 1,17. Ei, eu não sei como tem gente que fala que o Antigo Testamento não serve. Fala! Outra coisa, Jesus, o Novo Testamento começou quando? A nova aliança, o novo pacto. Começou quando? Com Jesus, certo? Mas quando Jesus começou? Na ceia, não foi nem no nascimento. Jesus, 3 dias antes de sua morte, um dia antes de sua morte, ele estabeleceu uma nova aliança. Ele disse: eis aqui o sangue do Novo Testamento. O Novo Testamento foi estabelecido na ceia, gente. Jesus viveu o Antigo Testamento todinho. Vocês não conseguem entender ou não? O que aconteceu? É porque o estabelecimento deveria vir com sacrifício. Deixa quieto. Deixa quieto. Porque a lei foi falar, mas será? Os irmãos vão se portar? O Antigo Testamento, a lei, na verdade, foi inaugurada como? Derramando sangue.
O Moisés pegou o sangue, colocou na bacia, jogou a metade no povo e jogou a metade no chão. O que estava simbolizando aquilo ali? Que o povo agora estava aliançado com Deus. O pacto da aliança agora estava com eles. Porque o Antigo Testamento era para manifestar a lei. Quando Jesus estabeleceu, ele sabendo disso, teria que estabelecer a nova aliança com o sacrifício. Quem foi o sacrifício? Mas só que tem um porém. Será que eles vão dar glória? A lei foi estabelecida com o derramamento de sangue nas pessoas. O Novo Testamento, a nova aliança, foi estabelecido bebendo sangue. Duas perguntas e duas respostas. Vamos ler primeiro. Abacuque 3. Vamos, porque o tempo não nos espera. 3:2 depois do 17. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Versículo 17. Isso, 3:17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas dos currais, e nos currais não haja vacas. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É muito terrível, é muito violento esse negócio aqui. Vamos lá. Qual a primeira pergunta? A primeira pergunta. Abacuque está perguntando, tá? Como Deus iria deixar o povo rebelde sem castigo. Ele responde, Deus responde para ele, porque essa está sendo a tônica do livro: pergunta e resposta. Primeira resposta da pergunta: os babilônios iriam a tônica. Como que Deus vai deixar um povo? Abacuque está perguntando. Como que Deus iria deixar o povo, ou como que Deus vai deixar um povo rebelde sem castigo? Deus fala, vou mandar o babilônio para alinhar eles. Vou mandar os babilônios para doutriná-los. Os babilônios que seriam a vara de exaltação, a justiça de Deus. Até como Jeremias, o próprio Jeremias profetizou mais de Babilônia para Israel, para Judá, do que os próprios povos da terra, do que os outros povos, ou o próprio rei da sua terra. Ele falou mais dos outros da Babilônia do que o seu próprio povo. A segunda pergunta que Abacuque faz:
Tem alguém aí? Glória a Deus. Segunda resposta da segunda pergunta. Ok? Primeira pergunta: como que Deus iria deixar um povo rebelde sem castigo? Deus responde: os babilônios iriam efetuar o castigo. Abacuque pergunta de novo: como que uma nação ímpia iria castigar a nação mais ímpia do que o povo judeu, o povo de Judá, iria receber o castigo, ou iria castigar? Os babilônios, Deus responde: os babilônios iriam ser julgados também. Depois que, quando terminasse o julgamento da Babilônia em cima de Judá, os babilônios também seriam julgados. Pegaram o mistério aí? Vamos correr. Faltam apenas 4. Vamos lá. Termina aí. 2 perguntas e 2 respostas. Então, tudo aqui, essas duas perguntas, estão de Abacuque. Também, faz parte, é porque tem mais coisa porque não dá tempo. Porque tem que falar de todos os profetas ainda hoje, entendeu? Mas norteia nisso aí também. Isso também faz parte. Ó, o que faz parte também fala sobre o povo de Judá desviado. O povo de Judá ficou vivendo como vivia, mas o justo viveria pela fé e não pelo entendimento. Então ele estava falando que o justo não queria viver uma vida lá vão ter, mas uma vida de obediência a Deus. Fé. Ok? Vamos lá. Sofonias